é bom ou mal, mas eu vim com uma ministração e durante a oração Deus meio que, vamos dizer, mudou a palavra, mas Ele trouxe a necessidade de falar algo muito específico para a igreja. Amém? Somos todos jovens, estamos todos aqui diante de um desafio. Eu creio que se a liderança colocou este tema, é porque há uma necessidade. E isso deve nos deixar meio que preocupados. Preocupados com o que é que Deus quer de nós e nós não estamos a conseguir fazer. O que é que Deus está a cobrar a nossa liderança e por consequência a nós. Amém? Eu tenho um princípio pessoal quando se trata das coisas de Deus. E este princípio está baseado em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o demais vos será acrescentado. Aleluia. E eu tenho vivido com base neste princípio, em buscar o reino de Deus. E eu trabalho com jovens e a premissa é transmitir a eles e viver também em minha vida que o reino de Deus não é um hobby. Não é um hobby. As coisas de Deus não são um passatempo. Vir à igreja não é um passatempo. Viver para Jesus não é ocupar a tua agenda. Não é também uma forma de te fazer um pouco mais santo, posso assim dizer. O reino de Deus é muito, muito mais que isso. Enquanto eu meditava na palavra do Senhor, Deus, Ele falou comigo que muito antes da gente começar a falar sobre a velocidade, a gente precisa entender o reino de Deus. Aleluia. Estão comigo? Não vamos abandonar? Valeu. Espero que não me abandonem. Quem ficar para trás vai nos apanhar enquanto já fomos. Amém. Nós precisamos de entender o que é o reino de Deus. O reino de Deus, ou melhor, a Bíblia vai nos ensinar lá em Gênesis que antes da velocidade, a física já nos ensina isso. Primeiro vem o movimento. Primeiro vem o movimento. Nós precisamos de entender que o reino de Deus, ele não é estático. O reino de Deus, ele não é parado, não são águas paradas. Nós vamos ver que quando chove, em algum lugar há inundações. O mover da chuva, ele é fluido. Mas quando encontra uma poça, quando encontra uma área que não está adequada ao fluir, tornam-se águas paradas. Águas paradas já atraem doenças, bichinhos, moscas. Geram em comunidades problemas como malária, cólera. O reino de Deus não é estático, ele é dinâmico. Ele se move, ele flui. Não como águas paradas, mas como um rio de água viva. E esse rio de água viva, ele é contínuo. A Bíblia nos ensina em Gênesis 1:1 que o Espírito de Deus, lá quando não havia nada, ele já se movia sobre as águas. No início já havia movimento. No início já havia movimento. Isso vai nos ensinar que
onde começa e onde termina, que é em Deus. Por quê? Porque Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o Gênesis e o Apocalipse. A Bíblia vai nos ensinar que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então, a primeira coisa que cada um de nós tem que perceber é que onde há o Espírito vivo de Deus, há movimento, há mover. Onde está o Espírito Santo, há o fluir. Mesmo aonde há o vazio, como está em Gênesis 1:1, aonde só haviam trevas, havia mover. Eu não sei se você entende isso. O Espírito de Deus, o agente do reino de Deus, ele flui antes de nós estarmos lá para fluir com Ele. Tem aquele corinho que diz que nada pode parar a igreja. Por que nada pode parar a igreja? Porque a igreja não começa conosco. A necessidade primeiro de entender que as coisas de Deus, nós estamos a apanhar de boleia. It is a moving train. Este é um trem, é um machimbombo, é um comboio que está a caminhar, está a percorrer. E por um milagre, nós fomos chamados para entrar neste comboio, não como merecedores, mas pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Então começa a olhar para a palavra com outros olhos. Começa a ver de Gênesis a Apocalipse o mover de Deus. E algo muito interessante sobre o mover de Deus, sobre o mover do reino de Deus, é que embora ele siga o caminho estreito, que tem um começo e um fim, dentro da eternidade de Deus, ele se abre. O fluir de Deus, ele começa a criar novos percursos que vão dar ao mesmo fim. Mover de Deus. Este é o começo, meu amigo, minha amiga. Primeiro, entenda estas coisas do reino. Aleluia. Há uma igreja viva neste lugar. Nós falávamos aqui que o reino de Deus, ele não é estático. Em algum momento, nós vamos querer correr. Vamos querer acelerar. Mas antes de se acelerar, um condutor prudente vai à escola de condução. O condutor que gosta de velocidade e não vai à escola de condução, ele cria acidentes. Ele pode sair ileso, mas ele vai ser responsável por matar outras pessoas. Nós vivemos numa geração que não quer aprender, não quer viver o reino de Deus, mas quer estar à frente. Vivemos uma geração que não se sujeita ao instrutor, não se sujeita ao instrutor, mas quer estar à frente no volante. Quer estar à frente no volante. Há um perigo nisso, meus irmãos. Há um perigo muito grande nisso.
Nós vamos chatear pastor Creva, pastora Thaís, porque eu quero ser líder, eu quero estar à frente, pastora não me dá oportunidade, pastor não me dá oportunidade, eu quero, já estou pronto. Hão de ir acidentar, morrer. A culpa é dos pastores. E o pastor é que vai fazer o teu funeral. Então, antes de embarcar na velocidade, vamos compreender os passos necessários para que, embora velozes, nós cheguemos a algum lugar. Para que hajam frutos. Não frutos podres, porque também podem haver frutos podres. Aleluia. Podemos ir para o primeiro livro de Reis, capítulo 18. Deus ainda ele vai fazer muita coisa aqui. No primeiro livro de Reis, uma coisa muito interessante. Eu não queria falar especificamente sobre esta parte, mas é muito necessário porque vai nos ajudar a compreender esta coisa do reino de Deus. A Bíblia vai nos contar a história de Elias e os 400 profetas. Aleluia. A Bíblia nos conta que o seu povo havia se distanciado de Deus. Aquele era um tempo em que a própria liderança havia se desviado dos caminhos de Deus. Tudo isso por quê? Um casamento que não tem nada a ver. Digo ao vizinho, um casamento que não tem nada a ver. Diga a outro vizinho, um casamento que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Acabe foi se casar com uma mulher que não tinha nada a ver. Alguém chamado para liderar o povo de Deus e foi buscar alguém que não tem nada a ver com os princípios de Deus. Resultado, um povo que se perdeu e se distanciou do seu Deus. A pessoa que tu vais escolher porque é bonita, porque é o quê? Pode ser a pessoa que afunda os planos de Deus. Até na tua igreja. Você vai trazer uma pessoa que não tem nada a ver. Vai até apresentar aos pastores, pastor lindo, ereita. Essa semente que você vai trazer aqui vai ser a semente de discórdia. Vai ser a semente de rebeldia na casa dos teus pais. Nós já percebemos que muitos dos problemas que a nossa casa, a nossa igreja enfrenta, nós somos os causadores. É por isso que antes da velocidade vem o entender da palavra. Entender para poder viver. E a Bíblia vai falar de Elias no versículo 22 contra esses 400 profetas. E o que nós queremos extrair deste trecho nesta manhã, por favor, anote para poder meditar, para não levarmos muito tempo.
Bíblia vai dizer que ele desafia esses 400 profetas. Diz, tá bom. Se esse Deus que vocês trouxeram aqui na minha casa, aqui na minha igreja, é o tal, provem lá. Mostrem lá. Às vezes é assim que é necessário peneirarmos entre nós, os jovens, que temos muitas ideias próprias, muitos princípios próprios e muitos ídolos que queremos trazer para dentro da igreja. Então, o Senhor está a nos confrontar nesta manhã. Faça um teste do Deus a que tu cultuas. Quando eu falo do Deus a que tu cultuas, alguns vão cultuar a um relacionamento, outros vão cultuar a um trabalho, outros vão cultuar uma amizade, outros vão cultuar a si mesmos e a sua vontade. Qual é o resultado deste culto aí que não é a Deus? Qual é o resultado de priorizar todas estas coisas em detrimento de Deus e do reino de Deus? Prova. Testa. Fala com teu dinheiro agora. Fala agora com a tua ambição. Fala com a tua paixão. Fala com o teu amor. Fala agora com o teu trabalho, com a tua escola. Para ver o que elas vão te dizer, se é que elas vão falar. Fala agora com o teu relacionamento, com os teus amigos. Fala agora. Ver se eles vão ter resposta para te dar agora. Fala com essa nota de 10, de 20 meticais que tens aí. Diga, multiplica-te. Fala. Por que eu falo de dinheiro para jovens? Porque muitas das vezes esses 20 meticais, vamos ouvir um apelo e dizer, há um trabalho, entrega o que você tem. Você vai dizer, eu só tenho 20 meticais. Então, os teus 20 meticais para ver se ele vai te resolver alguma coisa. Meus irmãos, esses que estão comigo, que trabalham comigo, eles sabem. Eu não quero saber se você é estudante, se não é. Se não trabalha, se trabalha. Eu não entro nestes assuntos. Mesmo eu não quero saber se eu trabalho, se eu não trabalho. Se há um compromisso no reino de Deus, eu faço parte. Eu faço parte. Porque ao de barrar, o meu Deus, ele responde. A Bíblia vai dizer que Elias começou a provocar aqueles outros 400 profetas. Nem sei se devo chamar de profeta. E ele perguntava, o que está a acontecer? Será que os vossos deuses estão a dormir? Talvez vão dar uma volta, não estão a ouvir o que está a acontecer. Então não é sobre o que tu tens no bolso, não é sobre as tuas capacidades, não é sobre a tua voz, não é sobre o teu talento. Não é sobre o teu talento. Não é sobre a tua pregação. Não é porque tu és o confiado e a confiada do pastor.
Porque a confiança no pastor não te responde. Pastor, está busy no enxoval de bebê. Não é daí onde sai a resposta. Alguém quer ouvir uma resposta hoje? Sejam investidores do reino de Deus. Investidores do reino de Deus. Vocês têm que ser pessoas que vão dizer: pastor, nós vamos trazer o dinheiro para fazer esta conferência. Não se preocupa com nenhuma logística. Deixa eu vos contar uma coisa. Em setembro, outubro, nós tínhamos a missão lá na minha igreja. Construção do templo. Nós tínhamos que construir, o tempo estava apertado para nós termos a celebração do nosso aniversário no dia 12 de outubro. E eu tomei uma decisão junto com o meu noivo. Nós dissemos: agora é assunto da igreja. Nosso casamento vamos de ver depois. Nós tomamos essa decisão. E eu disse ao meu pai isso: pai, agora nossa preocupação é com a obra, é com o trabalho. As outras coisas nós já vamos de ver depois. Ele também tomou essa decisão. Meu pai tinha muitos projetos pessoais que ele também parou. Era suposto eu ter adiantado a obra da minha casa. Eu parei a obra da minha casa. Parei tudo. Falei com todos os fornecedores e organizadores do casamento. Até depois do aniversário nós vamos falar. Agora eu não falo nada sobre casamento. Parece loucura. Nós tínhamos o que se chamava de Missão Salomão, em que cada um estabelecia um valor para contribuir. Naquela época em que eu já deveria estar preocupada com as contas do casamento, eu tripliquei minha contribuição de Missão Salomão. E ainda procurei outros departamentos dentro da igreja para contribuir. E eu me entreguei àquele trabalho. Como quem diz, não é o dinheiro que vai me responder, é o meu Deus que vai me responder. Esta decisão não é para matrecos. Se você sabe que não tem estofo, não vale a pena. Se você sabe que vai querer engrenar essa, amanhã vai orar, dizer: Deus, devolve meu dinheiro, não vale a pena. Se você sabe que vai começar a olhar mal para a pastora quando ela começar a comprar leite, não vale a pena. Não vale a pena. Isto é para pessoas comprometidas com o reino de Deus. E o resultado do meu comprometimento com o reino de Deus é que tudo o que eu quero e sonhei, Deus Ele traz para mim. Deus Ele está a trazer para mim. Há coisas que eu não disse a ninguém, eu já estava a desistir, porque eu achava que eu não ia conseguir. Deus, Ele trouxe exatamente o que eu queria. Exatamente o que eu queria. Eu tinha um vestido de noiva e eu queria o segundo. Não
tinha como ter o segundo, mas hoje eu tenho o segundo. De acordo com as minhas contas, eu não teria conseguido o segundo. Deus foi colocando pessoas para pagar minha maquiagem, para pagar meu cabelo. Este cabelo que eu usei hoje, eu encomendei na fé. Chegou a encomenda, eu perguntei, tá bom, como é que é pagamento? Pagamento, não paga. Meus sapatos me deram o que eu queria. Isso não é para qualquer pessoa. É para pessoas comprometidas com o reino de Deus. É por isso que vamos buscar primeiro o reino e o demais vai ser acréscimo. Que seja acréscimo e não a tua prioridade. Aleluia. Há pessoas que querem viver a provisão. Há alguém aqui que quer ver provisão? Isso faz parte da velocidade. Há sonhos que Deus vai colocar no coração dos nossos líderes que vão precisar de investidores. Eu não sei se eu estou no sítio certo neste dia. Vai precisar de investidores. Enquanto voltamos à palavra de Deus, a próxima etapa, muito interessante, que eu quero que tu guardes no teu coração, no primeiro livro de Reis 18, a Bíblia vai falar que quando chegou a vez de Elias, Elias fez uma coisa muito estranha e inusitada. A Bíblia diz que ele procurou reconstruir o altar. O altar que havia sido destruído e despedaçado. A Bíblia diz que ele pegou nas 12 pedras, os 12 pedaços de Israel, e ele voltou a montar o altar. Nesta tarde, eu quero te convidar a voltar a montar o altar. São coisas muito bonitas estas, mas até para tu viveres a provisão de Deus, tu tens que reconstruir o altar. Tu, como pessoa, em algum momento foste quebrantado pela vida. Os teus sonhos despedaçados. O desejo de servir despedaçado. O desejo de viver para Cristo destruído. O altar de Deus substituído por várias outras coisas. Às vezes até pela doença.
O altar despedaçado pela tua ansiedade, o altar despedaçado pelos teus medos, o altar despedaçado pelo desespero e aflição. Mas o profeta, ele reconstrói o altar. Ele volta a juntar as peças. Querendo o agir de Deus, ele volta a edificar o sonho de Israel, o nome de Israel. Ele volta a edificar o nome do povo chamado por Deus, o nome do povo constituído por Deus. E ele volta a juntar os pedaços de Israel e volta a lhes tornar um, como Deus lhes chamou um. A história do filho pródigo, para ele voltar a casa, a Bíblia diz que ele voltou a si mesmo, teve que juntar o pedaço. Para o filho pródigo voltar a casa, ele teve que voltar a si mesmo. Ele teve que juntar os pedaços de si que amavam ao Pai, que serviam ao Pai, antes dele decidir sair da casa do Pai para o mundo. Israel decidiu sair da casa do Pai, da presença do Pai, para a presença de Baal. E o profeta, ele junta os pedaços do altar. A Bíblia vai chamar de Jesus de oleiro. O oleiro, ele é mestre no barro. Por mais que o vaso esteja rachado e partido, o oleiro é diferente do carpinteiro. Enquanto o carpinteiro, para juntar os pedaços, ele vai precisar talvez de uma cola não muito resistente, de um prego, de um ajuste aqui, um ajuste ali. O oleiro, ele vai pegar nos pedaços do barro e ele vai destruir. Ele vai amolecer e voltar a edificar um vaso. O oleiro não tem medo de vasos quebrantados. Antes, pelo contrário, em Salmos 51, a Bíblia diz: o espírito contrito e quebrantado ele não rejeita. O que significa que o teu quebrantar não é justificação para não fazer parte do mover. Deus, ele está a reconstruir o altar em ti. Não interessa quem partiu teu coração, quem te machucou, se foi a sua família, se foi o seu irmão, quem te rejeitou, não interessa na presença de Deus. Isto não é aqui chamado. O nome da tua doença não é aqui chamada. A mulher do fluxo do sangue, aonde ela ia, a doença dela era chamada. O quebrantamento da mulher do fluxo de sangue, aonde ela fosse, era chamado também o fluxo. Mas, quando o fluir está à sua frente, quando o fluir estava em frente da mulher do fluxo de sangue, ela recolheu os pedaços dela. Ela recolheu a doença dela, que nesse momento já nem queria ter nome. Ela
também deixou de ter nome, ficou aquela mulher. Ela carrega a doença dela, os pedaços dela, os sonhos despedaçados dela. E ela vai até Jesus, não querendo saber dos outros que podem se contaminar com o fluxo. Ela se carrega, dizendo no seu coração: apenas um toque. Apenas um toque. E ela vai, mesmo quando parece que Jesus não ia lhe querer, ela vai com os pedaços dela, procurando tocar na orla das vestes. E a Bíblia vai dizer que quando ela toca em Jesus, ele para. Ele para. E ele começa a querer saber: quem me tocou? Quem me tocou? As pessoas atrapalhadas, mas tem tanta gente aqui nesta conferência, tem tanta gente aqui neste lugar, tanta gente de lado a lado, mas quem me tocou? Jesus, ele vai dizer: não me atrapalhe, saiu virtude de mim. Saiu poder de mim para alguém que eu não estendi a mão. Saiu poder de mim para alguém que não chamou meu nome. Ali havia pessoas ao redor dele. Jesus aqui, Jesus ali, Jesus filho de Jairo, Jesus tem misericórdia de mim. Mas alguém que só pegou os pedaços do seu altar, como maluca, procurou um toque. Enquanto Elias reconstruía o altar, ele voltou a fazer algo estranho. Algo muito estranho. A Bíblia vai dizer que em volta do altar ele fez uma pequena escavação e ele pediu água. Pediu a primeira vez água, a segunda vez água, a terceira vez água sobre o altar, até que tudo fosse encharcado. Primeira pergunta que eu faço: quem é que encharca um altar que vai ser incendiado? Você quer acender carvão para pôr água? Põe a primeira vez, talvez falhou. Talvez as pedras estavam sujas. Põe a segunda vez, a terceira vez. O altar, ele tem que ser inundado. O altar, ele tem que ser encharcado. Enquanto Elias encharcava aquele altar, toda imundícia ia com água. Enquanto ele encharcava o altar, ele molhava e dissipava toda imundície de Israel. Elias encharcou o altar. Reconstrua o teu altar. E como nós aqui orávamos, peça com que ele te encharque. Peça com que Deus te encha. Em algum momento, as tuas lágrimas vão se misturar
com o encher de Deus, não tem problema. Deixa que Ele te enxergue. Acho que se Elias pudesse, ele ia carregar o altar e batizar o altar. Deixa que Deus te enxergue. E depois de deixar Deus te enxergar, seja ousado. Seja ousado. E faça uma oração ao teu Deus. No versículo 36, peço para pôr na tela. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor. Responde para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e fizeste o coração deles voltar para ti. Peça a Deus nesta tarde para confirmar a presença dele na tua vida. Assim que tu te levantas para reconstruir o altar e te disponibilizas para estar mais cheio dele do que cheio de ti, peça a ele mais uma coisa nesta tarde. Peça ousadamente para que ele te carimbe como filho dele. Elias era no meio de tanta gente que esperava que ele fracassasse. Tanta gente que também pensou que Elias não teria resposta. Mas o Deus de Elias, ele não é surdo. E a Bíblia diz que a mão dele não está encolhida para não nos abençoar e responder. Não. E Deus respondeu: caiu fogo do céu para aquele altar. E a Bíblia diz que o fogo consumiu até aquela aguinha que estava na orla do altar. Quando o fogo vier, ele vai te consumir até os vestígios do passado. Depois de tu te entregares para Deus cheio, ele vai te confirmar. Vai incendiar até aquilo que tu não esperavas que fosse incendiar. Jesus incendeia até o passado. Jesus, ele incendeia até as batalhas. Ele incendeia até a tua cicatriz. Não brinca. Não brinca com o agir de Deus. E por que que ele incendeia a tua história? As tuas feridas, as tuas cicatrizes, para que sirvam de testemunho. O que um dia destruiu o teu altar vai ser a mesma coisa a edificar outros altares. Agora nós estamos prontos para a velocidade. Prontos para a velocidade. E olhando para a velocidade,
olhamos para o ministério de Jesus, 3 anos. 3 anos. A velocidade de Deus, ela é completamente sobrenatural. A velocidade de Deus, ela é sobrenatural. O que é necessário de ti é um vaso vazio. No ministério de Jesus, parecia uma coisa que não tinha nada a ver. Um pescador, cobrador de impostos, altares destruídos e completamente longe. Parecia que seriam eles o travão do ministério de Jesus. Parecia que, pastora Thaís, são eles o travão do vosso ministério. São os filhos que vão travar. É Pedro que não quer para Jesus ser crucificado. É Pedro a tirar a espada quando não é para tirar a espada. É Pedro a negar Jesus. É Judas sendo Judas. E eles querem travar a velocidade do ministério de Jesus. Está na sua natureza tender a travar a obra do Mestre. Está na sua tendência querer impedir as pessoas de chegar até Jesus. As pessoas que faziam parte do ministério de Jesus, parecia que seriam elas os agentes que iam travar a visão. Acho que essa aqui é para os líderes. A tua ovelha pode até ter tendência a querer travar, mas lembra-se da palavra proferida por Jesus. Ele disse: sobre ti, Pedro, não sobre João, o discípulo amado, sobre Pedro eu edificarei a minha igreja, e não haverá inferno, demônio, destruição que vai prevalecer diante desta fundação. Pedro, eu te coloco como base sólida. Eu te coloco como fundamento. Pedro. Pedro que deu prejuízo a Jesus, cortou a orelha para Jesus voltar a pôr. A ovelha que destrói, o líder tem que ir voltar a juntar a destruição. Mas este é o reino de Deus. Este é o reino das improbabilidades. É por isso que eu dizia que a velocidade, pastora Thaís, pastor Creva, a velocidade não depende dos corpos. A velocidade não depende das individualidades, já. Às vezes eles vão ultrapassar, às vezes eles vão envergonhar, às vezes até vão desafinar, mas como foi o ministério de Jesus, não haverá porta, não haverá barreira para o fluir. Por quê? Porque o fluir vem daquele que desde o início já estava a se mover sobre a água. Aquele que já se moveu
está a chamar a cada um de nós para lembrar que Rei, hello, sou eu a gente. Sou eu o motor. Sou eu a caixa de velocidades. Sou eu a embreagem. E se eu quiser, eu é que sou o travão. Ribraba caravo xarabá. Revo sandaravlaca vaxerevo. Revabara lavaca daravosa. Xeremalavacaravle. Xeremalabracavasa. Xerevlo camaravla. Rivazenderevo caravla. E qual é a promessa? Qual é a promessa? Qual é o resultado da velocidade do ministério de Jesus? Que começou com pessoas que engasgam. Eu sou o resultado do ministério de Jesus. Eu sou o resultado de todas aquelas gafes que os discípulos cometiam, sabendo que eu hoje também poderia cometer gafes, mas eu vou olhando para a palavra, espreitar o que Jesus proferia sobre os seus. Eu sou o resultado do ministério de Jesus. Para dizer que aquele ministério que era suposto ser travado na cruz, através de Judas que vendeu o seu mestre, através das traições e facadas que talvez deveriam destruir o ministério de Jesus, né? Elas já apontaram o ministério de Jesus. Há um mover. Não para Ágape, para Moçambique. Há uma velocidade para Moçambique. Uma velocidade para Moçambique. O que Ágape tem que fazer é saltar, promover. Come on. Há um fluir passando por aqui. A coisa mais sábia que o vosso pastor fez foi buscar os agentes que estão dentro do mover. Vocês não imaginam, não têm noção daquilo que a vossa liderança fez e ousou fazer para fazer parte da velocidade. Eles já sabem e sabem muito bem as coisas que Deus tem preparado. O que nós temos que fazer, igreja, é acompanhar o ritmo. Tortos, mancos, mas acompanhar o ritmo. Em algum momento vai ser a rastejar. Mas como eu disse, isto é sobrenatural. Porque os teus passos de rastejo, Deus vai fazer soar como um exército. Os teus passos fracos e indecisos, como os 4 leprosos. 4 leprosos tinham 2 opções: permanecer sentados e morrer, ou ir mais um pouco, também morrer.
Parecia que as duas opções levavam à morte. Mas como eles já estavam sentados há muito tempo, peço 3 irmãs aqui comigo. 3. Mais 2 aqui. Não tem problema. Somos 5 leprosas hoje. Decidiram levantar. E elas iam camaleando. Fraquinhas, fraquinhas. A pele do leproso, ela é podre, desgastada, caída. Provavelmente cada passo era doloroso. Mas eles iam. Iam em união, em conformidade. Disseram vamos. E eles concordaram em ir. Jovens, não interessa se já decepcionaram muito, fraquejaram muito. Segurem-se. Digam à vossa liderança, nós estamos aqui. Não temos força para ir muito longe. Não temos condições para dar vapor ao sonho de Deus para este ministério. Nós estamos aqui, sim, mas nós sabemos que não vamos conseguir. Nós somos fraquinhos, nós somos muito duros, nós somos pequeninos, nós somos. Infelizmente, não conseguimos entender muito bem a visão, não conseguimos entender a dimensão do sonho, mas nós vamos decidir dar um passo consigo. Deus está chamando cada um de vocês para segurar um ao outro. Um vai ter mais força, outro vai ter mais. Outro tem um pé, outro tem outro pé. Um tem uma mão, outro tem outra mão. Mas se segurem. Se segurem. Porque quando o óleo for derramado na união, ela vai contaminar. Só para terminar a minha mensagem, eu quero te desafiar. Desafiar a se entregar. Se entrega. Se entrega para Deus já. Se entrega. Se entrega. Se entrega. Se entrega para os sonhos de Deus. Deixa Ele te levar. Paulo, ele deixou Deus lhe levar. Paulo deixou Deus lhe levar. Paulo correu. Mas correu porque deixou Deus lhe levar. Sem Deus, a corrida de Paulo era destrutiva. Mas quando ele encontra Jesus, a Bíblia diz que ele mudou o caminho. Se permita viver a vontade de Deus. Às vezes, carregar um sonho de Deus é muito pesado. Às vezes, carregar o sonho de Deus é muito complicado.
Porque o sonho não tem nada a ver com o ambiente à sua volta. Parece que tudo coopera ao desfavor. Mas se entrega para a vontade dele. Se entrega para o fluir. Sem reservas. Sem amarras. Diga, eis-me aqui. Faça a tua vontade na minha vida. Eis-me aqui, Jeová. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Levará de boca baixa, levou. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Faça alguma coisa comigo. Levou rabarra da voz, charamá. Se entrega para Ele. Se entrega para Ele. Este é o convite. Este é o convite nesta tarde. Se entrega, se entrega. Se entrega, se entrega por completo. Se entrega com os teus defeitos. Se entrega, se entrega, se entrega, se entrega. Se entrega. Se entrega na presença dEle com tudo que tu tens já. Com tudo que tu és já. Se entrega para Ele e deixa Ele te fazer filho. Deixa Ele te amar como filho. Deixa Ele te apresentar o reino dEle como filho. A forma que Ele apresenta o reino como filho é completamente diferente do que tu estás habituado. Quando Deus te apresenta o reino como filho, Ele te pega pela mão e Ele vai ao redor da vinha e Ele te mostra os segredos para cada uma delas. Deixa Deus te apresentar o reino dEle, a sua majestade, a sua glória. Deixa Ele te apresentar o reino como co-herdeiro com Cristo. Jesus, Ele não é como o irmão mais velho do filho pródigo, que não se alegra com a volta do filho, não. Jesus é aquele que, vendo o filho pródigo voltar a casa, Ele mesmo organiza a poda. Deixa Deus te segurar pela mão e te levar às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, e mesmo no vale da morte, Ele vai contigo até o vale. Com a permissão dos pastores, quero convidar aqui para fim todo aquele que quer dizer sim ao que for que Deus tiver para ti. Não um sim de acordo com os teus sonhos e expectativas. Um sim que aceita a vontade de Deus por completo.
dê um passo para frente. Se tu queres dizer sim ao fluir de Deus. Rilova carabá, xeribô, batendo carabá.